completamos agora, recentemente, e há pelo menos 7 anos nós estamos tentando, assim, engravidar, né? Entre vários processos, né? E aí, no meio desse período, a gente conheceu a CBRI e Deus falou com a gente de diversas maneiras, né? A obediência, a espera, a total dependência de Deus, né? E no final de 2023 nós tivemos uma perda gestacional que doeu muito, foi bem difícil pra gente, né? Mas a gente pôde contar com o apoio, né, do nosso grupo de conexão na época. Em 2024, a Thaisa teve um sonho e Deus falava para ela assim, vem Isaac, né? Ela sonhou com um menino, então quando a gente teve essa confirmação, a gente já sabia o tempo inteiro que ia ser o menino e o nome dele é Isaac. E agora ele tá com 19 semanas, né? Às vezes a ficha parece que não caiu ainda de que eu estou grávida. Todo dia eu fico passando a mão na barriga. Estou grávida. Tudo que Deus falou com a gente através da CBRI e fala ainda é muito real. Então, se conectar, né, com pessoas foi muito importante pra gente durante esse processo. A nossa total dependência de Deus, a obedecer, né, e a perseverar em oração. Que bom, né? Lindo a gente ver o agir de Deus na vida das pessoas, né? Eles começaram a participar dos cultos, já estão na igreja há algum tempo já, e aí estavam tentando engravidar, fizeram tratamento, não rodou, etc. Começaram a vir no culto de quarta-feira também, apresentaram o propósito a Deus, e o Isaac daqui a pouco terá sendo apresentado aqui na igreja. Amém? Nosso Deus, ele é o Deus do impossível, né? Ele é o Deus que não faz milagres desnecessários. Ele é um Deus que vai além daquilo que a gente pensa, sonha ou muitas vezes até imagina, né? Então, geralmente, as coisas... Hoje, as pessoas são extremamente pessimistas, as pessoas estão cada vez mais perdendo a esperança, não conseguem mais enxergar a luz do final do túnel, sempre existe uma tendência de, quando pensar algo, sempre para o lado ruim, e aí nós somos extremamente limitados, mas eu preciso dizer a você que você é limitado, eu sou limitado, mas Deus não. Deus, ele tem poder para reverter qualquer situação, como está no livro meu e da Marisa. A gente viveu uma sucessão de impossíveis de Deus, né? Desde a Marisa, quando teve uma anexite, foi basicamente, ia morrer quando nasceu a Natasha, a nossa filha do meio. Aí depois o sequestro, né? Então era para eu estar sequelado em cima de uma cama, reclamando da vida, assustado, em pânico, síndrome de pânico, aquele troço todo. Depois perder todo o recurso que eu tive para um amigo. E faz parte da vida, né? Agora nós precisamos fazer a nossa parte. Então você não pode desistir. Essa é também algo que as pessoas fazem com muita facilidade e veemência, desistir das coisas, né? E o mundo é de quem persevera. Então você consegue ter paciência para aguardar e esperar o agir de Deus, e eu quero afirmar a você que no tempo certo Deus agirá. Você fez falta lá, viu? Perdeu. Ele mandou, o sogro mandou a esposa, ele falou, rapaz, eu estou aqui passando mal vendo as fotos de Israel, né? Mas que Deus abençoe a sua vida. Mas nós somos confiantes, corajosos, até que a gente se depare com um tipo de batalha. Corajoso, pá, vou arrebentar, vou fazer um negócio e tal, até o primeiro revés. Na hora que o troço saiu do seu trilho, não saiu do trilho de Deus. Às vezes ele está fazendo uma mexidinha aqui, porque ele vê o que a gente não vê. Ele faz aquilo que nós não conseguimos fazer. E aí, quando a gente se depara com isso, a fé se esvai, acaba a fé. A gente começa a culpar Deus, né? Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor fez aquilo? E Deus responde, você continua não ouvindo, ele fala assim, porque você não ouviu a orientação que eu dei a você, eu disse para você não fazer, você fez. Então o medo toma conta, o desespero domina, a gente fica cego pelo problema, a gente quando está num problema, a gente não consegue encontrar a solução, mesmo que ela esteja a um palmo de distância.
Porque nós estamos tão envolvidos, nós somos sucumbidos pelos nossos problemas, que nós não conseguimos enxergar a solução ou a saída. E o grande desafio e a pergunta que eu faço hoje é: como está a sua fé? Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus gosta das pessoas que têm fé. Fé é você acreditar naquilo que você não vê. É você acreditar no intangível, é você acreditar nas coisas que você não consegue apalpar. Você não vê o oxigênio, mas você tem fé que se você respirar, ele vai entrar. E aí, em quem você acredita quando você está diante do impossível? Acredita nos seus amigos? Acredita em você ou você acredita em Deus? A vida é uma caixinha de surpresa. Você não consegue prever o que acontecerá nos próximos 5 minutos. Você não sabe se você está com uma obstrução cardíaca, se você tem um tumor em desenvolvimento que você ainda não descobriu. A vida funciona assim. Essa é a vida. Essa é a realidade da vida. Então não tem como você ter a plena convicção de que eu passarei incólume, jamais terei algum tipo de sofrimento ou de dor, né? Então você vai passar por determinadas situações, né? E a gente precisa crer no impossível de Deus, né? Então, e crer no impossível de Deus é você ter cautela. Muitas pessoas dão passos maiores do que a sua perna, forçando, achando que Deus mandou e que ele tem obrigação de fazer, e não é o que ele tem programado para a sua vida. Às vezes o impossível ele é previsível. Quando você fez uma escolha errada, um risco, abriu um negócio que você não entende ou não conhece, e às vezes o impossível cai de paraquedas no nosso colo, né? Um resultado de um exame, uma fusão da empresa, uma demissão, um cancelamento de um contrato, algo que aconteça desse gênero. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, verso 1, o tema de hoje é impossível para você. Então não limite Deus por baixo, ok? Não limite Deus por baixo, não nivele Deus por baixo. É impossível para você, mas não é impossível para Deus. Hebreus, uma carta que foi escrita para o judeu raiz, o próprio nome já diz Hebreus, não sabemos quem foi o autor, é o grego mais bem escrito de todo o Novo Testamento. Existem mais de 273 vocábulos ou palavras que não são citadas em todos os 28 volumes, né, os 29 volumes do Novo Testamento. No capítulo 11, ele vai falar sobre essa questão da fé, né? Então, a galeria da fé. Foi pela fé que Abraão, foi pela fé que Noé, foi pela fé que Moisés, e ele vai narrando a história ali. Hebreus 12, após o capítulo 11, vai nos dar uma dica de como nós devemos agir para superar o impossível. Anota esse versículo aí, tira a sua foto. Diz assim: portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha. Tudo. Trauma, sequela, sentimento de culpa, ausência de perdão. Então deixa tudo aquilo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, perseverar, sem desanimar a corrida marcada para nós. Então, aqui fica o ensinamento que a gente precisa tirar aquilo que nos atrapalha, aquilo que impede a minha vida de receber, de ver o melhor de Deus para mim, né? Me tirar aqueles pecados que já estão entranhados na minha vida. E no verso 2 diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Então não olha para a circunstância, olha para Jesus. Pedro, quando foi andando por sobre as águas, ia bem enquanto ele olhava para Jesus. Quando diz em João que ele olha para a circunstância, que João relata que de repente vieram os ventos laterais, a roupa começa a balançar, Pedro tira os olhos de Jesus e começa a afundar. Então o autor diz: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele, Jesus, que a nossa fé começa. Então, se você não tem Jesus, você não tem fé. Você tem otimismo,
você tem pensamento positivo, você dá o apelido que você quiser, né? Então, diz assim, é meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Então, a sua fé ainda não é aquilo que você precisa. Quem vai aperfeiçoar essa fé? É o pastor Pedrão? É a CB Rio? Não, é Jesus. Por isso que você precisa estar alinhado com tudo aquilo que ele deseja realizar na sua vida. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar, meditar, ler a Tua palavra e que Teu Espírito Santo nos ajude a lidar com os impossíveis que se apresentam diante de nós. Que possamos hoje colocar as pedras nos seus devidos lugares. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muitas vezes nós somos levados ao limite. Geralmente Deus age aos 49 do segundo tempo, né? E eu tenho visto isso e aprendido isso. Eu falei para vocês que meu passaporte para Israel estava, por causa de uma ação trabalhista de 30 anos atrás, meu passaporte foi bloqueado, um irmão da igreja entrou para me ajudar, aí o juiz ficou 2h30 na audiência, conseguiu fazer a conciliação, mas tinha que registrar na Polícia Federal o negócio. Aí foi para o Galeão, era no Santos Dumont, isso foi na sexta-feira que o juiz deu o despacho, eu viajava segunda. E aí o advogado foi lá no Santos Dumont para desenrolar, a pessoa que fazia viajou, a segunda viajou, a terceira viajou, e não tinha quase ninguém para lançar no sistema, conseguiu lançar no sistema 16h57, fechava às 5. Então, 3 minutos para fechar a delegacia, foi colocado o meu negócio do passaporte. É engraçado, né? É aos 49 do segundo tempo. Podia ter sido na sexta-feira mesmo, podia ter sido no sábado, porque tem plantão, o pessoal trabalha. E eu quero dizer para você, em primeiro lugar, quando as suas esperanças terminam, Deus está somente começando a trabalhar. Quando você chegou no ponto que você falou assim, cara, acabou, não tem mais jeito, não sei mais o que fazer, eu estou perdido, e realmente está. Mas Deus não. Deus chama Abraão, Gênesis capítulo 12, diz, sai da tua parentela e eu farei de você uma grande nação, com você e Sara. E aí Deus então não tem pressa, já pegou Abraão idoso, 75 anos, com a sua esposa Sara, sei lá quantos anos ela tinha, mas vamos lá, né, 60 e blau, alguma coisa assim. E Deus espera 25 anos para poder desenrolar a promessa. E aí passam pela barraca, né? Abraão era nômade, né? Então vivia em barraca. E passa ali um anjo, né? Passa ali e diz assim, um deles, o anjo que estava indo em direção a Sodoma e Gomorra, disse, no ano que vem, eu virei visitá-lo outra vez. E nessa época, no ano que vem, Sara, a sua mulher, terá um filho. Sabe onde Sara estava? Onde geralmente as mulheres ficam, com o ouvido na porta para escutar a fofoca. Legal que a Bíblia mostra, olha lá, falou aqui, ó. Sara estava atrás dele na entrada da barraca, escutando a conversa. Olha que metida, né? Não é o papo ali, deixa os caras falar, não, ela está ouvindo. E aí, ouvindo a conversa, Abraão e Sara, diz a Bíblia, eram muito velhos, não eram velhos, eram muito velhos. E Sara já havia passado da idade de ter filhos. Acabou a menopausa, a menstruação, ovulação, acabou tudo. Seco, não tinha mais nada ali para poder rolar. E por isso, Sara, ela riu por dentro. Ela riu de Deus. Ela riu porque falou assim, é brincadeira, né? E pensou, como poderei ter prazer sexual? Tarada ela, hein? É para ter filho, não é para ter prazer, né? Mas tudo bem. Prazer sexual agora que eu e o meu Senhor estamos velhos. Então o Senhor perguntou a Abraão. Quer dizer, você vê, o cara não tem nada a ver com isso. Quem está rindo é Sara, o cara está ali prestando atenção. Mas quem tomou a bronca? Abraão. Você vê que vocês mulheres fazem os troços e a gente que leva a chamada. Aí diz assim, perguntou a Abraão, por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter um filho? E diz assim, será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Se Deus não fosse gracioso, ali ele tinha cancelado a parada. Quer saber? Riu, perdeu, para deixar de ser otário. Então não vai ter mais filho. Não acreditou, dançou, para deixar de ser boba. Então vim aqui para dizer, e você ficou zoando de mim.
mas, pois como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar que riu. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Então é muito interessante, né? Porque a gente vê, e é legal a Bíblia, por isso, essa oscilação do ser humano, sabe? Você acredita, você desacredita, vai acontecer, você tem dúvida, você tem medo, né? E Deus permite muitas vezes que nós sejamos levados à nossa impossibilidade para que Ele tenha a oportunidade de mostrar o seu poder. Então esperou secar tudo, não tem mais ovulação, não tem menstruação, não tem nada. O problema é que muitos cansam. Por isso que Hebreu diz, não fique pelo caminho, persevere. A Bíblia vai dizer, né, em Mateus 24:13, Jesus falando no seu sermão escatológico no Monte das Oliveiras, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar. Não é aquele que desistir, aquele que jogar a toalha. A vida não está sob o seu controle, querido, ou sobre o seu domínio, está sob o domínio de Deus. Por isso que você precisa buscar ter uma sintonia com Ele para entender aquilo que está acontecendo. Deus sabe o que tem que fazer, como fazer e quando fazer. Então cabe a nós, por isso que eu falo que você precisa ter maturidade espiritual, desenvolver raízes para que você possa entender o tempo de Deus. E não entrar em desespero. Saber que Deus sabe o que está fazendo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, apesar de você não gostar, apesar das coisas não estarem dentro do que você se programou, né? E a nós sobra a impaciência, a perda da esperança, a desmotivação, a dúvida, a tristeza contra Deus. E sabe quem fica feliz com isso? O diabo. Que aí são sentimentos que vão atrapalhar o teu relacionamento com Deus. A esperança que Sara tinha quando saíram da casa acabou. Ela riu da palavra de Deus, do cumprimento da sua promessa. A promessa de Deus, Abraão saiu de sua parentela para isso. E Deus falou, aquilo que eu prometi vai acontecer. Como seres humanos, nós temos uma tendência pessimista. Somos assustados, medrosos, e geralmente focamos os nossos olhos no pior. E sempre usamos o se. E se não acontecer? E se o negócio não for? E se não der certo? E se aquele contrato não fechar? E se o cara não entregar o meu imóvel? E se o cara não... Entendeu o lance? Então, Sara, ao invés de glorificar e agradecer a Deus, imagina só, chega o anjo e fala, ano que vem, Sara terá um filho e será mãe. Por que ela não começou a adorar a Deus? Por que ela não começou a glorificar a Deus? Obrigado, Senhor. Não, porque nós somos incrédulos. Nós, muitas vezes, somos regidos pela dúvida. E eu quero propor a você a fazer uma grande troca. Que tal você trocar o impossível seu pelo possível de Deus? Trocar o medo pela coragem. Trocar a dúvida pela fé. Está disposto a fazer isso hoje? Diga amém. Segundo lugar, Deus espera que você dê o seu melhor sempre, em todas as direções. Em todas as direções. Não somente na vida profissional e a sua família está indo para o ralo. Você se dedica à sua família e a sua vida profissional está indo para o ralo. Não, é equilíbrio. A vida precisa ser pautada no equilíbrio. Eclesiastes 9:10 diz, tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. Faça nada mais ou menos. Seja o melhor marido que você pode, seja a melhor esposa, seja o melhor filho, seja o melhor pai, seja o melhor funcionário, seja o melhor patrão, seja o melhor cristão. Seja o melhor que você puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada. E ali não existe pensamento, nem conhecimento e nem sabedoria. E é para lá que você vai. E é para lá que você vai. Então não se arrependa. Né? Eu poderia ter amado mais, eu poderia ter feito mais. Faça. Meu pai está internado lá no hospital, né, dependente de oxigênio. Quando tira a saturação, cai. Todo dia eu visito ele. Todo dia. Já é rotina. Vou lá, passo, visito. Ele até meu filho não precisa visitar, eu venho, não tem problema nenhum. Entendeu? Aí não vai, acontece alguma coisa, poderia ter ido. Então, assim, faça sempre o seu melhor. Sabe, não fique deixando para depois. Diz o texto ainda no verso 12, olha que interessante. Para você marcar esse texto também, pode tirar a foto ali, ó. Pois ninguém sabe quando a hora da desgraça vai chegar. Ou seja, o que ele está dizendo? Chega. Você não sabe a hora. Você não sabe o momento. Você não consegue estar pronto para a desgraça que está chegando.
Então é isso que o texto vai deixar claro. E esse texto é um dos lemas da minha vida. Eu não faço nada pela metade. Se eu for jogar porrinha com você, eu vou jogar para ganhar. Tudo que eu fizer, eu vou fazer para ganhar. Não tem... Em Israel, a gente chegava, padre, acorda às 7 horas da manhã, vai, visita, não sei o quê, prega aqui, prega ali. Teve dia que 7, 8 pregações. Aí fala, explica um lugar, explica. Chegava em casa, aí chegava no hotel, todo mundo almoçava, jantava, bate-papo. Chegava, pegava meu computador. Amanhã o roteiro é esse, o que eu vou falar, quais são os pontos, quais são as coisas, entendeu? Não tem nada mais ou menos. A gente precisa sempre fazer o nosso melhor. Então não faça nada mais ou menos, principalmente no seu relacionamento com Deus, porque a vida passa rápido. Sabe? Então hoje o que existe em demasia no coração de muitos é o sentimento de culpa por não ter feito ou dado o seu melhor. Boa notícia é que você pode virar o jogo hoje, pô. Você pode começar a dar o seu melhor agora, né? Então não seja uma pessoa pela metade. Existe alguém que você precisa realmente demonstrar amor? Diga, eu te amo. Diga, externe. Você é importante para mim. Você tem dificuldade, não falo com meu pai há 10 anos. Para acabar o culto, vai lá e pede perdão. Qual o problema? Qual o negócio? Não interessa. O que ele fez, o que ele não fez, Jesus fala, se você está trazendo a sua oferta, né, no caso lá um cordeiro, alguma coisa no templo, e tiver alguma coisa com o teu irmão, nem entra na igreja, já deixa lá fora, vai lá, conserta com o teu irmão, depois volta. Então resolve as pendências da sua vida, não importa, às vezes seu pai foi um cara bronco, foi criado de um jeito diferente, e você tem as suas sequelas, não permita que isso aconteça. Salomão, ele diz por que nós temos que dar o nosso melhor. Primeiro, porque um dia todos nós iremos morrer. Então, um dia a gente vai morrer e não adianta. E o que as pessoas falarão de você? Está aqui uma pessoa que deu o seu melhor. Está aqui uma pessoa que inspirou as outras pessoas. O que eles vão falar de você? Qual é a sua história? Qual é o seu legado? Né? Então, dê o seu melhor sempre, hoje, agora e sempre. Segundo, ninguém sabe quando a hora da desgraça vai chegar. Essa afirmação de que um dia ela vem. E a gente não consegue ter essa previsibilidade. Por isso, não viva a vida com pendências em todas as direções. Seja sempre a sua melhor versão, seja sempre o melhor marido, seja sempre a melhor esposa, seja sempre o melhor filho, seja sempre o melhor pai, seja sempre o melhor cristão. Quem ganha é você. Quem ganha é você. Isso faz bem a você. O perdão te liberta. O perdão cura. O amor cura. Então não fique com pendências na sua vida. Sabe, principalmente com Deus. Arrume hoje a sua vida com Deus. Deus trouxe você aqui para que a sua vida com Ele seja arrumada. Ele pode dar a você a força que você não tem. Ele pode dar a você a força que você precisa. Então arrume a sua vida. Ou melhor, deixe Deus arrumar a sua vida hoje, agora. Amém? Terceiro e último lugar, sempre creia no impossível de Deus. Então, se você olhar para a sua vida, você é um milagre ambulante. Tenho certeza que na sua vida, no curso da sua vida, vários milagres aconteceram. Vários milagres aconteceram. Mas a gente tem uma facilidade enorme de esquecer o passado, né, as coisas boas, a gente foca no ruim e a gente sempre quer coisas novas, queremos novos milagres, coisas que aconteçam. E aí o povo sai do Egito, 400 anos como escravos, eles saem do Egito, estão rumando para a terra prometida, felizes da vida, até o momento em que a desgraça chega. Até o primeiro momento em que eles se deparam com uma dificuldade. Então, Deus mandou as pragas, pegava nos egípcios, não pegava neles. Beleza, está tudo bem, está tudo certo, eles estão tranquilaços. E aí, de repente, eles vão. Beleza, está o Mar Vermelho na frente, estão acampados esperando. Mas quando eles sabem que o faraó está vindo atrás com tudo para poder matá-los, aí eles piram. Aí eles entram em desespero. Modo pânico. Sabe como é que é? Modo pânico, quando você perde toda a estribeira. E diz assim em Êxodo 14:12. O povo dizendo para Moisés. Por quê? Porque o povo ainda não tinha aprendido a confiar em Deus. E aí é isso que acontece. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios. Ou seja, eles estavam livres, mas preferiam voltar à escravidão do que experimentar a liberdade.
pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Essa declaração, eles não deram tempo para Deus agir. Eles não deram a oportunidade de ver qual é o plano de Deus. Sabe, Senhor, não estou entendendo nada, estou perdido, não sei que caminho trilhar, mas eu quero dizer, eu confio. Eu confio que a tua vontade é boa, eu confio que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e eu quero aprender a esperar. Eu vou sentar aqui e vou esperar o teu agir. Eu tenho certeza que o Senhor não vai me deixar sozinho. Ele é aquele que vai nos acompanhar em todos os momentos. E é interessante que, porém, Moisés pega e dá uma palavra de encorajamento a eles, espetacular. Moisés respondeu, não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Coisa linda, né? Você vê quantas promessas aqui. Não tenha medo, fique firme. Vocês vão ver que o Senhor vai salvá-los. Nunca mais verão os egípcios. Vocês não terão que fazer nada. O Senhor lutará por vocês. E como é que estava o coração de Moisés? Com medo. O que Moisés fez? Falou para o povo, vai dar certo. Mas ele foi falar com Deus. Falou assim, e aí, Senhor? Estou perdidaço. Eu falei para os caras lá que vai dar tudo certo. E na hora que ele vai falar com Deus, olha o que diz o texto. Aqui não mostra nem o diálogo de Moisés com Deus. Ele só chegou, Senhor, com licença. Será que a gente pode trocar uma ideia? Não diz aqui o que ele falou. O Senhor já chega rasgando. E o Senhor disse a Moisés, por que você está me pedindo ajuda? Será que você ainda não me conhece, Moisés? Quando você tocou com um cajado no rio Nilo, ele não virou sangue? Quando eu falei para você que mandar os gafanhotos não foram, mosca, rã, né? Ou seja, o sol virou noite, caiu chuva de pedra. Será que eu ainda tenho que mostrar para você quem eu sou? Por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que avance. Diga ao povo que marche. O ato de marchar é um ato de fé. Marchar diante do mar, marchar diante do faraó vindo atrás, sabe? Diz assim, levante o bastão e o estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Sabe o que Deus fez? Deus estava indo à frente do povo. O faraó vinha com tudo para matar. Deus muda de posição. Deus sai da frente e vai para trás para proteger o seu povo. E para os egípcios, era uma coluna de nuvem. Eles não conseguiam se mover, como uma tempestade de areia no deserto. Eles ficaram parados. E para o povo de Israel, era um holofote para iluminar durante o dia e a noite a travessia no Mar Vermelho. Você está perdido, Deus não está. Sabe o que Deus diz para você nessa manhã? Marche. Marche. Confie que Deus tem o melhor para você. Por que você está pedindo ajuda? Será que você acha que Deus está perdido? Será que você não acha que Deus planejou você estar onde você está hoje? Que Deus não tem um plano, um projeto para a sua vida? Nunca, nunca duvide de Jesus. Nunca duvide do que Ele fez e do que Ele pode fazer. Aprenda a confiar, aprenda a se posicionar. Posicione-se agora ao lado de Deus. Sempre creia no impossível dele. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, eu quero orar com você. E quero fazer um convite a você que está aqui conosco hoje. Talvez até pela primeira vez, alguém lhe convidou. E o papo aqui não é sobre religião, aqui é sobre Jesus, porque é Ele quem pode ajudar. Foi o texto que a gente leu no início, é Ele quem aperfeiçoa a nossa fé. A igreja é o meio, a igreja não é o fim. A igreja vai ajudar você nessa jornada, nessa caminhada, mas é Jesus quem pode fazer a diferença. Eu quero convidar você hoje a se posicionar diante dos céus e da terra e entregar a sua vida a quem pode mudar a sua história. É Jesus quem pode mudar a sua história. Eu não posso, mas Jesus pode. Ele formou você no ventre da sua mãe.
Ele sabia que você estaria aqui hoje e saberia o que seria falado. E Ele sabe do que você precisa, mas você precisa autorizar e dizer: eu quero ser ajudado por Jesus. Se você nessa manhã está disposto a entregar a sua vida a Jesus, eu quero convidar você que está em casa, que você possa escrever no chat: eu aceito, eu aceito. E se existir alguém aqui entre nós hoje que gostaria de colocar a sua vida nas mãos de Jesus, entregar a sua vida a Ele, aprender a confiar, começar uma caminhada com Jesus hoje, levanta a sua mão onde você está, eu quero orar por você. Deus abençoe, glória a Deus. Existe mais alguém? Levante sua mão bem alto, bem alto. Levante para Jesus, é Ele quem pode mudar a sua vida. Deus abençoe, glória a Deus. Existe mais alguém? Em nome de Jesus, levante a sua mão. A Bíblia diz: hoje, quando ouvides a minha voz, não endureça o coração. Não é religião, não estou falando para você mudar de religião. Não estou falando que você tem que vir nessa igreja sempre. A diferença é como você sai daqui. Sai daqui com Jesus. Deixa Ele tomar conta da sua vida. É Ele quem vai te direcionar. Mas para isso você precisa dizer sim para Ele. É por isso que Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar. E se entrar, você vai conhecer o impossível de Deus. Existe mais alguém? Levante a sua mão. Pela última vez. Existe mais alguém? Levante sua mão bem alto. Deus abençoe lá atrás. Glória a Deus. Deus abençoe o senhor também. Glória a Deus. Existe mais alguém aqui à frente? Deus abençoe também. Em nome de Jesus. Existe mais alguém? Faça isso, faça por você. Eu já fiz a minha escolha. Eu já fiz a minha escolha. A minha vida está nas mãos de Deus, senão eu não estava aqui hoje para falar com vocês. Agora você pode ter a mesma coisa, desde que você autorize Jesus a entrar. Pela última vez. Existe mais alguém? Levante a sua mão bem alto. Deus abençoe a senhora, em nome de Jesus. Deus abençoe a senhora. Existe mais alguém? Faça isso por você agora. Deus abençoe o senhor também. Gente, olha, não é religião, pô, não entra nessa, sabe? Tipo, eu vou ter que virar crente. Você não vai virar nada. Você vai ser de Jesus. Ele vai entrar na sua vida, Ele vai dizer para você o que você tem que fazer. Isso é que é legal. Ele vai dizer para você para onde você tem que ir. Você irá, mas você precisa autorizar. Existe mais alguém? Mais alguém? Levante sua mão bem alto. Eu quero orar por você em nome de Jesus. E eu quero orar por você que está aqui hoje e diz assim: pastor, eu realmente não tenho experimentado o impossível de Deus. Eu entro no modo pânico e eu preciso aprender a ter fé. E quero a ajuda de Jesus para aprender a ter fé. Se você deseja isso no seu coração, fique em pé no seu lugar. Eu quero orar com você e quero orar por você. Creia que você não está sozinho. Deus está com vocês. A vocês que levantaram a sua mão, entregaram a vida a Jesus, fala: cara, não entendi como é que funciona isso. A gente tem pessoas aqui à frente para poder ajudar você, te explicar, orar pela sua vida, ok? Você também que tem vergonha, como foi o cara que entrou no meu Instagram: pastor, eu tenho vergonha de levantar a mão, né? Então você também pode vir aqui e dizer: olha, eu quero entregar minha vida a Jesus, aqui no particular, no privado, não tem problema algum, tá bom? Queria orar com você. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos na Tua casa, na Tua presença, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Eu peço que o Teu Espírito Santo possa ser derramado com poder e graça sobre as nossas vidas, principalmente na vida daqueles que hoje se posicionaram ao Teu lado, que eles possam sentir a Tua presença, o Teu cuidado, o Teu carinho, a Tua proteção e a Tua provisão. Derrama sobre eles a Tua graça, o Teu amor e a Tua presença. Dá-nos um domingo profundamente abençoado. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso, incomparável, incansável de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a alegria, o poder, a presença do Espírito Santo seja enorme, derramado sobre você, sua vida, sua casa, sobre toda a sua família, sobre esta igreja de Jesus chamada CB-Rio e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Quem vem aos cultos de quarta, eu voltei de viagem, troquei e gravei o Pense Atos dos Apóstolos, mas eu vou pregar João na quarta-feira, tá bom? Então é o Evangelho de João que será pregado, que é um dos evangelhos que deve ser lido. Ali é um ensinamento privado de Jesus, foi escrito 57 anos depois, ok? Na saída lá, se você ainda não comprou o livro, estará disponibilizado para você lá.